Nós seguimos falando sobre essa pauta, agora com um convidado, o deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, que inclusive preside a Frente Parlamentar do Comércio, Serviços e Empreendedorismo. Deputado, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Lília. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer falar com vocês. Como é que está esse trabalho junto às lideranças? Nós mostramos agora na reportagem que pelo menos a urgência para a discussão da proposta foi aprovada com ampla vantagem de votos. Como é que a discussão está sendo conduzida e qual é a expectativa de ter essa proposta aprovada? Olha, Lília, nós fomos surpreendidos. Aliás, o Brasil inteiro foi surpreendido com mais esse retrocesso ao se publicar na véspera de um feriado que de repente assim já chegou trazendo má notícia. Comércio, supermercado, farmácia, uma série de serviços que são inclusive essenciais, ficam praticamente proibidos de funcionar no domingo e nos feriados, de acordo com essa portaria do Ministério do Trabalho. E, como eu disse, uma portaria feita de surpresa. Então, nós viemos para Brasília já com o propósito de dizer, olha, não, isso é um retrocesso, não é democrático, não foi discutido nem com o trabalhador, nem com o empresário, muito menos com o Congresso Nacional. Uma decisão monocrática, autoritária, e que traz um retrocesso. Nós votamos uma lei da liberdade econômica para incentivar a geração de emprego, empreendedorismo, no mandato passado. No mandato passado também veio o decreto tornando mais simples essa decisão, embora ela tenha regras. Não é que vai trabalhar todo domingo, não pode ser todo domingo. Quem trabalha aos domingos continua tendo direito a ter um dia de descanso na semana, obviamente remunerado. Quem trabalha ao domingo tem uma remuneração extra. Portanto, essa portaria perde o trabalhador, que vai perder emprego. Olha, só supermercados, que hoje já rotineiramente funcionam aos domingos, até porque muitos consumidores têm facilidade de fazer suas compras aos domingos. Pois bem, só supermercado é cerca de 20% de funcionários a menos. São milhares de funcionários que perderão o emprego, porque há um rodízio entre eles, e se não for funcionar mais, vai perder o emprego. O patrão perde, a população perde. Então, nós imediatamente apresentamos um projeto de decreto legislativo, o Luiz Gastão apresentou, eu apresentei, outros colegas, fomos à reunião do Colégio de Líderes, conversamos com os líderes e apresentamos ontem mesmo nós votamos com ampla maioria. Hoje nós vamos dialogar com o ministro Marinho, não há dificuldade para a gente por diálogo, faltou diálogo, foi do governo. Mas a única alternativa que o ministro tem, no nosso entendimento, é revogar o decreto. Se ele tiver essa sensatez de revogar o decreto, e aí sim abrir um diálogo para ver se é necessário fazer alguma alteração, nós estamos com o problema resolvido. Agora, se não revogar o decreto, a nossa intenção é votar hoje ainda. Por que essa urgência? Porque domingo que vem agora já começa o problema, né? Já pode haver multa com farmácia, supermercado que estiver funcionando, o consumidor sem acesso a esses estabelecimentos e o trabalhador correndo o risco de perder o emprego. Então é uma decisão absurdamente errada que tem que ser corrigida rapidamente. Deputado, o senhor acha que é necessária alguma adaptação em relação àquilo que foi aprovado no governo anterior e alterado agora pelo atual governo? A legislação do governo anterior requer alguma atualização, que, claro, não é essa feita pelo Ministério do Trabalho, mas alguma coisa que fique no meio do caminho, ou é assunto pacificado na avaliação do senhor? Olha, na nossa opinião, o que melhor expressa isso é o sentimento da população e dos próprios trabalhadores. Isso já está em vigência há mais de 3 anos. Na prática, antes mesmo já funcionava, mas com algumas dificuldades, havia estabelecimentos sendo multados, haviam problemas. Com a mudança que ocorreu no período do presidente Bolsonaro, supermercados, farmácias, açougues, peixarias, estabelecimentos comerciais que têm necessidade, porque o sujeito não vai abrir um estabelecimento também que não tem necessidade de funcionar, porque o cliente não vai ir lá. Agora, aquele que a clientela precisa do serviço, passaram a funcionar. Não houve reclamação em canto nenhum do país.
Não houve uma manifestação dos trabalhadores contra, porque eles recebem um pagamento extra para trabalhar aos domingos e têm o direito de descansar no outro dia. E como eu disse, não é todos os domingos do mês, é no máximo 2 domingos de forma alternada. Trabalha num domingo, no outro não trabalha e faz essa alternância. Já são contratados com essa escala de trabalho. Nós sabemos, inclusive, que existem empresas que não têm como parar, né? Elas não podem parar, né? E é preciso, então, compreender que está dando certo, está gerando emprego, está trazendo satisfação ao consumidor, ao trabalhador. O próprio governo ganha com isso, porque se vende mais, arrecada mais, a economia aquece. No mundo inteiro funciona assim. Agora, infelizmente, o governo tomou uma decisão precipitada para agradar sindicatos. Nós sabemos que tentam trazer de novo aquela velha república sindical. Fortalece o sindicato vira um braço operacional político, que uma boa parte deles, especialmente centrais, como a CUT, são um verdadeiro braço operacional do PT, né? E, infelizmente, colocam aquela estrutura que é mantida pelo trabalhador a serviço de uma ideologia, mesmo tendo milhares de trabalhadores naquele sindicato que não concordam. Então, infelizmente, nós sabemos que isso aí tem um propósito que não tem nada a ver com o interesse do trabalhador, nada a ver com o interesse do patrão, nem do consumidor. Tem a ver com o interesse de sindicato que quer arrecadar mais e que quer se impor, tirando a liberdade, inclusive, do trabalhador, porque hoje não é o patrão que chega e diz assim, você vai trabalhar aos domingos. Ele tem que acertar isso, não só em termos de remuneração, ele tem que acertar isso num contrato de trabalho entre ele e o trabalhador. Tem que estar no contrato. Não é simplesmente chegar, a partir de amanhã você trabalha domingo e pronto, acabou. Não é assim, né? É a liberdade de negociação que o governo quer tirar do trabalhador. Nós já alertamos, é um governo que quer tirar a sua liberdade. E isso é muito ruim para o Brasil. Deputado, Amanda Klein tem pergunta para o senhor também. Amanda. Sim. Deputado, bom dia. O ministro Luiz Marinho pode colocar tentar negociar e botar algumas condicionantes sobre a mesa, como, por exemplo, postergar os efeitos dessa portaria para daqui a alguns meses, não necessariamente entrar em vigor agora, ou tentar negociar algum tipo de meio termo. Vocês estão abertos a algum tipo de acordo, de negociação ou não? Invariavelmente, esse decreto legislativo será votado hoje ou nos próximos dias para sustar os efeitos dessa portaria? Olha, o nosso pensamento, e nós que representamos a Frente Parlamentar do Comércio e do Serviço, eu sou o presidente dessa frente, é de que a portaria precisa ser revogada de imediato, ou pelo ministro, e nós respeitamos a figura do ministro, desejamos que ele tenha a oportunidade de rever a sua decisão, né? E ele revoga a portaria e aí abre o diálogo, né? Abre o diálogo, se for necessário incluir mais alguma regra que possa trazer mais segurança ao trabalhador, que possa estabelecer com maior clareza de que essa negociação ela também tem que gerar benefício para o trabalhador, nós estamos abertos ao diálogo, mas tem que revogar a portaria, porque, como eu disse, Amanda, se não revogar a portaria, né, a hipótese de suspender os efeitos, ela existe, mas é muito mais simples ele revogar, porque se ele reconhece que não está adequado, terá que fazer outra. E, ao fazer outra, tem que revogar. Então, revoga a portaria. Por quê? Porque domingo que vem, ou no próximo feriado, a gente está aí perto do Natal, né? Nós temos feriados chegando. Em Belo Horizonte, por exemplo, dia 8 de dezembro é feriado também. Seguramente deve ter alguma cidade que tem feriado essa semana, né? As empresas já estarão irregulares. Elas já estarão sujeitas a ser multadas. Ou então elas têm que demitir os funcionários, não abrir, né? Perdem todos. Então, foi uma decisão precipitada, só tem 2 soluções nesse momento. Ou o ministro revoga, e nós vamos dialogar com ele hoje, ou nós votarmos e a Câmara cumprir o seu papel com a população. Nós precisamos parar com esse constrangimento, como se a Câmara, que é quem representa o povo, nós somos votados, Câmara e Senado, somos votados pelo povo. Nós é que temos que decidir legislação, né? Hoje a gente vive esse drama. Ora é o Executivo que vem com portaria, né, querendo substituir o Congresso, ora é o STF que quer legislar. Nós temos que reagir. Na minha opinião, o Congresso tem que se impor, o Congresso foi eleito pelo povo,
E tem um detalhe, o deputado, quando erra, ele não tem o seu mandato renovado, né? Então, é preciso que se valorize o Congresso Nacional e é por isso que nós vamos insistir. Se não houver revogação, nós esperamos votar e revogar essa portaria equivocada do Ministério do Trabalho. Deputado, o Dantas quer fazer uma pergunta para o senhor também. Dantas. Deputado, bom dia. Essa portaria do ministro Marinho revogou uma outra portaria do governo anterior, do governo Bolsonaro, a portaria 671 de 2021, justamente que deu autorização permanente para essas negociações diretas entre empresa e trabalhador para o trabalho no fim de semana. O senhor acha que tem aí uma componente também ideológica, aí, de guerra política na decisão do Marinho? Porque ela não se justifica, especialmente para um governo que precisa de 169 bilhões para fechar as contas no ano que vem. Olha, você falou tudo. Ela não se justifica. Ela é ruim, inclusive, para o governo, porque seguramente vão cair as vendas, né? Vai diminuir o comércio e diminuir a arrecadação do governo também. Então, ela é equivocada e ruim para todo mundo. Qual a origem dela? Você disse, é ideológica. E ela é ideológica, em parte, para dizer somos contra aquilo que o Bolsonaro fez, o que é um absurdo, porque o Bolsonaro não fez essas coisas sozinho. Olha para você ver, ele colocou no Congresso, e o Congresso votou a Lei da Liberdade Econômica, que simplifica, né, uma série de atividades para promover o empreendedorismo, para promover o desenvolvimento do Brasil. E, de fato, foi por decreto que ele estabeleceu essa simplificação, dizendo, a lei já diz que pode sim trabalhar ao domingo. A lei já diz isso. A CLT já faculta que pode sim haver negociação para trabalhar ao domingo, desde que se mantenha um dia da semana de descanso. Trabalha aos domingos, folga na segunda, folga na quinta ou na sexta, ou no sábado. E a lei também estabelece que haja uma compensação pecuniária, então o trabalhador ganha mais. Todos ganham do jeito que está hoje. E a reação do governo, do ponto de vista ideológico, é aquilo que eu disse. Eles estão querendo fortalecer, não é o trabalhador, é sindicato, que é uma indústria que funciona com o braço operacional do PT e que depois usa o dinheiro que entra dentro do sindicato para fazer política eleitoral, para fazer todo tipo de jogo de interesse desse governo. Isso não é democrático, isso não é justo, isso retira a liberdade das pessoas, isso não é usar a verdade. Aliás, é uma prática desse governo também, mentir, dissimular. Fala que é para ajudar o trabalhador, mas não é. Bom, conversamos com o deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas, que preside a Frente Parlamentar do Comércio, Serviços e Empreendedorismo. Muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para vocês. Deputado, até a próxima. Obrigado a todos. Foi um prazer.